Idosa pensou que sua filha negra adotada a levaria para um asilo, mas algo inesperado aconteceu. Dona Maria sente que algo está errado. Os sinais estão lá, telefonemas misteriosos, saídas frequentes e aquela sensação incômoda de que sua filha está escondendo algo. Mas o que acontece quando o medo nos cega para a verdade? Dona Maria acomodou-se na cadeira de balanço próxima à janela, observando o entardecer tingir o céu com tons alaranjados. A cena era pacífica, mas sua mente estava inquieta. Ultimamente, Camila, sua filha adotiva, andava diferente. A jovem sempre fora atenciosa, carinhosa e presente, mas nos últimos meses, algo mudara. Maria notava que Camila saía com frequência, passava horas ao telefone e evitava certos assuntos quando estavam juntas. Havia uma sensação incômoda crescendo dentro dela, um medo silencioso que insistia em não ir embora. Maria nunca gostara da ideia de depender dos outros. Criada em tempos duros, sempre valorizou a independência. Mas agora, com a idade avançada, percebia que algumas coisas estavam além de seu controle. Seu corpo não respondia com a mesma energia de antes, e pequenas tarefas do dia a dia se tornavam um desafio. Apesar de Camila nunca demonstrar impaciência ou cansaço em cuidar dela, Maria começava a se perguntar se a filha estaria repensando essa responsabilidade. O medo veio como um sussurro, e com o tempo tornou-se uma ideia fixa. E se Camila estivesse planejando levá-la para um asilo? Maria ouvira tantas histórias de idosos deixados por suas famílias em lares de repouso, muitas vezes contra a vontade, e não podia evitar imaginar se esse também seria seu destino. Ela tentou afastar esse pensamento, dizer a si mesma que sua filha nunca faria isso, mas os sinais estavam lá. As saídas constantes, as conversas sussurradas ao telefone, o olhar de Camila que às vezes parecia distante. Naquela noite, durante o jantar, Maria observava a filha com discreta atenção. Camila falava animadamente sobre seu dia, sobre um compromisso importante que tinha resolvido, mas Maria mal a escutava. Estava tentando decifrar cada gesto, cada expressão, até que, de repente, Camila largou os talheres e sorriu. "Mãe, tenho uma surpresa para a senhora. Amanhã vamos sair juntas." Maria piscou algumas vezes, sentindo um leve aperto no peito. "Sair? Para onde?" Camila apenas sorriu de forma misteriosa. "Você vai ver. É algo especial. Acho que vai gostar." A ansiedade de Maria aumentou. A confirmação que tanto temia parecia estar prestes a acontecer. Ela não quis pressionar a filha, mas o medo pulsava em seu peito. Deitou-se naquela noite com a cabeça cheia de perguntas, virando-se de um lado para o outro na cama. O sono demorou a chegar, e quando finalmente fechou os olhos, vieram lembranças do passado que ela pensava ter esquecido. Deitada na escuridão de seu quarto, Dona Maria tentou afastar os pensamentos inquietantes que a assombravam, mas eles vinham com força. Sua mente a puxava para trás, para um tempo em que a vida era diferente, cheia de sonhos e promessas. Lembrou-se de quando conheceu Antônio, o homem que se tornaria seu marido e companheiro de vida. Ele era um homem trabalhador, de sorriso fácil e olhos brilhantes, sempre cheio de planos para o futuro. Desde cedo, compartilhavam um grande sonho: construir a casa perfeita. Não precisaria ser grande ou luxuosa, apenas um lar acolhedor, onde poderiam criar uma família e envelhecer juntos. Anos depois, quando adotaram Camila ainda bebê, o desejo de um lar definitivo se tornou ainda mais forte. Queriam que a menina crescesse em um ambiente estável, onde pudesse ter suas primeiras lembranças, cercadas de amor e segurança. Com esforço e economia, compraram um terreno espaçoso em um bairro tranquilo e passaram meses desenhando os detalhes da casa. Maria recordava-se das noites em que ela e Antônio sentavam-se à mesa da cozinha, rabiscando plantas e imaginando cada cômodo. "Aqui ficará a sala de estar, com uma grande janela para vermos o pôr do sol", dizia Antônio animado. "E aqui será o quarto da nossa filha, cheio de luz e espaço para ela brincar", completava Maria, sonhando com o futuro. Mas a vida nem sempre seguia os planos que traçamos. Quando Camila estava crescendo, as dificuldades financeiras começaram a pesar.
Antônio perdeu o emprego e as contas acumulavam-se rapidamente. Um dia, depois de muitas discussões e noites sem dormir, tomaram a decisão mais difícil de suas vidas: vender o terreno. Maria lembrava-se da dor que sentiu ao ver o sonho escapar pelos dedos, mas também sabia que estavam fazendo aquilo por Camila. Com o dinheiro da venda, conseguiram pagar os estudos da menina, garantindo a ela um futuro melhor. Antônio sempre dizia: "Nossa casa a gente pode construir depois. O futuro da nossa filha não pode esperar." Agora, anos depois, Maria estava ali, deitada na cama, revivendo cada momento. Antônio já não estava mais com elas, e o sonho da casa nunca se concretizou. Suspirou profundamente, sentindo o peso das lembranças e da incerteza sobre o dia seguinte. Camila tinha uma surpresa para ela. Mas seria algo bom? Ou a confirmação de seu maior medo? Com essa dúvida martelando em sua mente, Maria fechou os olhos e esperou o amanhecer. O sol mal tinha surgido no horizonte quando Dona Maria despertou. O coração batia acelerado, como se soubesse que aquele dia traria uma mudança em sua vida. Camila apareceu na porta do quarto com um sorriso leve, já arrumada. "Bom dia, mãe. Está pronta?" perguntou animada. Maria levantou-se devagar, tentando ocultar a inquietação. Não queria parecer ingrata ou desconfiada, mas algo dentro dela ainda hesitava. Vestiu-se em silêncio e seguiu a filha até o carro. A viagem começou tranquila. A estrada se desenrolava diante delas, margeada por árvores e campos abertos. Maria mantinha o olhar fixo na paisagem, perdida em pensamentos. Tentava juntar as peças, entender para onde estavam indo, mas Camila mantinha o mistério. "Você está muito quieta, mãe", disse Camila, com um tom suave. "Só estou pensando", respondeu Maria, escolhendo bem as palavras. "Pensando no quê?" Maria hesitou antes de responder. Não queria estragar o momento, mas a dúvida a corroía. Respirou fundo e decidiu perguntar com cautela. "Camila, essa surpresa não tem nada a ver com um asilo, tem?" A filha, que dirigia com serenidade, arregalou os olhos por um instante antes de soltar uma risada surpresa. "Um asilo? Claro que não, mãe. Por que pensaria isso?" Maria suspirou, envergonhada com sua própria insegurança. "Você anda tão ocupada ultimamente, saindo sem me contar, falando ao telefone, evitando alguns assuntos. Achei que talvez pudesse ser isso." Camila estendeu a mão e segurou a de sua mãe por um instante, um gesto cheio de carinho. "Eu nunca faria isso, mãe. Por favor, confie em mim. Hoje é um dia especial. Você vai entender logo." Maria queria acreditar, mas o medo ainda não a abandonava completamente. O carro continuou avançando e a paisagem aos poucos foi mudando. As ruas movimentadas da cidade ficaram para trás, dando lugar a um bairro mais tranquilo, com casas espaçosas e jardins bem cuidados. Então, de repente, Camila virou em uma estradinha de terra e parou diante de um portão de ferro. Maria franziu a testa. Algo naquela entrada parecia estranhamente familiar. O portão se abriu lentamente e o carro avançou. Quando pararam, Maria olhou pela janela e sentiu seu coração disparar. Diante dela, havia uma casa que ela reconhecia. Mas era impossível. A porta se abriu e Camila estendeu a mão para a mãe. "Venha, quero te mostrar algo." Maria desceu devagar, os olhos arregalados. Sentiu as pernas tremerem enquanto encarava a casa à sua frente. Cada detalhe, cada traço, era exatamente como nos planos que ela e Antônio haviam desenhado tantos anos atrás. Ela virou-se para Camila, o olhar cheio de perguntas. "Mas como?" Camila sorriu, segurando a emoção. "Vem comigo, mãe. Eu preciso te contar tudo." Maria sentiu um nó na garganta. Tudo o que pensara até ali parecia se dissolver diante de seus olhos. Com passos hesitantes, seguiu a filha em direção à porta, sentindo que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Maria atravessou a entrada da casa com passos hesitantes, sentindo o chão firme sob os pés e o coração acelerado no peito. Assim que cruzou a porta, seus olhos percorreram cada canto do ambiente. Lá estava a sala ampla, exatamente como ela e Antônio haviam sonhado.
As grandes janelas deixavam a luz do sol entrar generosamente, criando um ambiente acolhedor. A disposição dos móveis, a cor das paredes, até os pequenos detalhes na decoração, era como se alguém tivesse trazido o passado de volta à vida. Ela levou a mão ao rosto, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos. Camila. O que é isso? Sussurrou a voz embargada. A filha a observava com um sorriso emocionado. Essa casa é a casa dos seus sonhos, mãe. Maria arregalou os olhos e levou uma das mãos ao peito. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Mas que como? Camila pegou a mãe pelas mãos e a conduziu até o sofá, onde ambas se sentaram. Então começou a explicar. Há alguns meses, encontrei por acaso uma pasta antiga, com alguns papéis seus e do papai. Dentro estavam os rabiscos da casa que vocês planejavam construir. Eu lembro de quando era pequena e vocês me falavam sobre esse sonho, sobre o quanto queriam esse lar. Mas abriram mão dele por mim, para me dar um futuro. Maria assentiu levemente, ainda atônita. E foi a melhor decisão que tomamos, filha. Seu pai e eu nunca nos arrependemos. Camila sorriu apertando as mãos da mãe com carinho. Mas eu sabia o quanto isso significou para vocês. Então, decidi procurar aquele terreno. Descobri que, por sorte, ele estava à venda de novo. Foi quando percebi que tinha uma chance de devolver esse sonho para você. Maria cobriu a boca com as mãos. Você comprou o terreno de volta? Sim, mãe, confirmou Camila, emocionada. E mais do que isso, usei aqueles antigos desenhos como base para reconstruir exatamente a casa que você e papai imaginaram. Maria olhou ao redor, absorvendo cada detalhe, e percebeu que tudo era real. Cada cantinho daquela casa carregava o amor e os sonhos que um dia pareciam perdidos. Caminhou até a cozinha e viu os armários no mesmo tom que havia escolhido anos atrás. Subiu devagar as escadas e abriu a porta de um quarto. Dentro, um pequeno altar improvisado com uma foto de Antônio e um vaso de flores. Foi demais para ela. As lágrimas vieram de uma vez, sem que pudesse segurá-las. Camila se aproximou e a abraçou forte. Eu queria que você tivesse o lar que sempre sonhou, mãe. Você e papai abriram mão de tanta coisa por mim. Era a minha vez de retribuir. Maria soluçou baixinho no ombro da filha, sem conseguir expressar toda a gratidão que sentia. Durante tanto tempo, pensou que estava sendo um fardo. Mas agora via a verdade. Camila nunca quis se livrar dela. Pelo contrário, quis lhe dar algo que nem ela mesma sabia que ainda precisava. Com a voz embargada, Maria conseguiu murmurar. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Camila sorriu entre as lágrimas e olhou para a foto de Antônio. Eu sei, mãe, eu sei. E ali, naquele abraço apertado, Maria entendeu que nunca esteve sozinha. Os dias que se seguiram foram como um sonho para Dona Maria. Cada manhã, ao acordar naquela casa, sentia-se envolvida por uma sensação que há muito tempo não experimentava. Pertencimento. Ela percorria os cômodos lentamente, deixando os dedos deslizarem pelas paredes recém-pintadas, tocando os móveis escolhidos com tanto carinho por Camila. Tudo ali carregava a essência de um sonho que nunca morreu, apenas esperou o momento certo para se tornar real. Camila fazia questão de estar presente, ajudando a mãe a se adaptar ao novo lar. Aos poucos, a casa ganhava ainda mais vida. No jardim, Maria começou a plantar flores, como sempre desejou. Dentro, as paredes antes vazias passaram a receber fotografias antigas e novas, mesclando passado e presente em perfeita harmonia. Você está feliz, mãe? Perguntou Camila certa tarde, enquanto tomavam chá na varanda. Maria olhou para o horizonte, onde o sol se punha exatamente como Antônio um dia imaginou. Sentiu um nó na garganta, mas desta vez não era tristeza, e sim, gratidão. Sim, filha, estou mais feliz do que jamais imaginei que estaria nessa fase da vida. Camila sorriu e segurou a mão da mãe. Esse sempre foi o meu maior desejo. Maria suspirou, sentindo o vento tocar seu rosto. Você sabe que não precisava fazer isso por mim, não é? Só de ter você ao meu lado já era o suficiente. Camila assentiu. Eu sei, mãe, mas eu queria.
Você e o papai me deram tudo o que puderam, e esse foi o meu jeito de dizer obrigada. Maria apertou a mão da filha. E ali, naquele momento, percebeu que o verdadeiro lar nunca foi apenas um lugar. Era o amor que construíram juntas ao longo dos anos. E agora, finalmente, estavam onde sempre pertenceram. Dona Maria descobriu que nem todo silêncio esconde algo ruim, que o amor pode se manifestar de formas inesperadas e que sonhos que parecem perdidos podem sim ser reconstruídos. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixe nos comentários de qual lugar você está nos acompanhando.